A leveza dos maltes 100% naturais. Com Devassa, tudo fica massa. Beba com moderação. Dezembro chegou! E no mês do Natal, que tal você sair do aluguel? O Cariri da Sorte faz isso por você. Nesta semana, só no Quarto Sorteio, tem uma casa novinha. Eu falei uma casa. Já pensou entrar 2025 dentro de sua casa nova? É um sonho que pode se tornar realidade. E tem mais, 30 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 5 mil reais no Super Giro da Sorte. E tudo isso com dupla chance de ganhar. E ainda tem 10 mil reais para quem ficar pelo número da sorte no quarto sorteio. Isso mesmo, para quem bater na trave. O sonho de sair do aluguel e ter a sua casa pode se realizar com o Cariri da Sorte. Compre já o seu e boa sorte. O Cariri da Sorte é uma promoção aprovada pela SEAME. Alô, torcida vascaína! Sábado, dia 14 de dezembro, às 17 horas, a Arena Romeirão será palco de um grande jogo festivo, reunindo alguns dos maiores ídolos da história do Vascão. Vem assistir Edmundo, Mauro Galvão, Carlos Germano, NASA, Carlos Alberto e muitos outros craques em ação. Ingressos à venda no site Virtual Ticket. Em Juazeiro, na Farmácia Fernandes, da Castelo Branco com São Benedito. Em Crato, Farmácia Santa Cecília. E em Barbalha, Farmavida. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Marcontrim Extintores, pode confiar. Segurança em primeiro lugar. Produtos de qualidade, não tem comparação. Marcontrim conquistou a região. Escolha certo, escolha Marcontrim. Referência no mercado, o melhor está aqui. A proteção que você precisa, Marcontrim Extintores tem toda a garantia. Marcontrim Extintores, pioneira em segurança contra incêndio. Extintores e materiais de qualidade garantindo a proteção contra incêndio. Confie em quem é referência no mercado. Rua Ezequiel Almeida 269, bairro Tiradentes, Juazeiro do Norte. Ligue agora, 88 35 72 0202. Marcontrim, segurança em primeiro lugar. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. A Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes, é futebol de primeira. Delton Sá. Estamos chegando, boa essa disputa aqui no Vale Esportes, do Timaço da Vale FM e ao nosso lado. Marco Valério.
Boa noite pra você, Delton Sá, pros amigos da Vale FM, lembrando o nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Hoje é quarta-feira, tem a promoção da pizza. Hoje é quarta-feira. Você pede a pizza e ganha o refrigerante. Eita, Marco Valério. E pra pedir a pizza é fácil, viu, Delton? Como é que faz pra pedir a pizza, Marco Mensagem no WhatsApp, 988429514. De novo. 988429514, Delton Sá. Marco Valério, deixa eu só dizer uma pra você. Diga, Delton. Eu achei que a CBF cometeu um grande erro hoje. Grande erro, Marco Valério. A CBF emitiu, inclusive, uma nota gigantesca se justificando de uma decisão tomada, alegando que tem que ter isonomia, que tem que ser tudo igual, quando na verdade ela não fez nada de igual, fazendo com que o jogo do Cruzeiro hoje com o Palmeiras seja de portões fechados. Alegando que não poderia permitir que o Cruzeiro jogasse com sua torcida sem que o torcedor do Palmeiras pudesse entrar no estádio para assistir o jogo. Quando no jogo de ida, o torcedor do Palmeiras lotou o estádio dele e teve lá umas vaguinhas lá para uns cruzeirenses lá para assistir o jogo. Essa decisão em virtude daquele episódio lamentável que aconteceu em São Paulo, quando a torcida do Palmeiras abordou o ônibus da torcida do Cruzeiro, incendiou o ônibus e morreu um torcedor nesse ônibus. Aliás, essas brigas entre torcedores do Palmeiras e Cruzeiro já vem há um bom tempo, né? Essa rivalidade entre os torcedores. Exatamente. Já vem há um bom tempo. E, infelizmente, hoje eu acho que a CBF, ao tentar evitar para ela uma injustiça, ela cometeu outra maior, na minha opinião. E um detalhe, Delta, a polícia, boa noite a todos, a polícia de Minas Gerais garantiu a segurança. A polícia, o comando da Polícia Militar Mineira emitiu um comunicado garantindo a segurança do jogo. A CBF, no comunicado que ela emitiu, que é muito longo, eu não vou ler aqui, ela justifica que porque o Cruzeiro pediu para que o jogo fosse sem a torcida do Palmeiras, temendo que pudesse acontecer e ela ser responsabilizada, a CBF usa isso como argumento para dizer que não foi uma decisão imparcial ou da justiça, a polícia, o Ministério Público de Belo Horizonte foi induzido a essa situação, enfim, pelo Clube Cruzeiro, e alegou isso para poder fechar os portões do estádio na nota. É uma nota bem longa que a CBF acabou publicando, eu acho que foi um grande equívoco, sabe, na minha opinião, da CBF. O torcedor do Cruzeiro é que acabou sendo penalizado aí totalmente por essa decisão da CBF. E o Palmeiras terá a oportunidade de jogar hoje sem a torcida do clube adversário, assim como também o Botafogo, há 2 semanas atrás, também enfrentou o Galo Mineiro em Belo Horizonte, também sem a torcida. Isso, porque o Atlético, os episódios lamentáveis da final da Copa do Brasil, lá na Arena MRV, Agora, né? Quem provocou o problema da torcida do Atlético foi a torcida atleticana. Exatamente. Já quem provocou o problema, né, tá redundando no jogo de hoje, foi a torcida do Palmeiras, a Mancha Verde. Claro, a gente não pode aqui generalizar, mas a gente sabe como é torcida organizada, né? E com um detalhe, Marco, não foi dentro de um estádio, né? Foi numa rodovia onde o fato lamentável aconteceu. Em que os clubes não estavam se enfrentando. Exatamente. Houve uma tocaia de vândalos disfarçados de torcedores de uma organizada do Palmeiras que esperaram numa rodovia um ônibus de torcedores do Cruzeiro. Torcedores organizados com os quais eles têm uma rivalidade muito grande. Isso é extremamente lamentável e um jogo sem torcida é um jogo extremamente sem graça, aquela coisa morta, parece um treino, né? Um time que ainda tem chances de chegar numa Sul-Americana, que é o Cruzeiro, né? Na Libertadores e o seu adversário que ainda briga pelo título da competição, que é o Palmeiras, né? É verdade. E lembrando com relação ao título, hoje tem Botafogo e Internacional. Tem. O Botafogo, inclusive, pode ser campeão hoje. Pode. Basta o Botafogo ganhar do Inter e o Palmeiras não vencer o Cruzeiro. Se houver essa combinação de resultados, com uma rodada de antecedência, o Botafogo conquistará
o seu título depois de tanto tempo. 29 anos, né? Botafogo foi campeão em O Inter já não vai mais para lugar nenhum, né? Não. Só quem pode estragar o Botafogo ainda é o Palmeiras. E ainda isso é o único que tem Não, mas eu chances. tô dizendo assim, dentro do Campeonato Brasileiro, o Inter não vai mais além do que ele já tem, que é a Libertadores que ele tá. Mas essa premiação aí não... Pode ter uma premiação. Quem pode atrapalhar mais alguém é o Cruzeiro, porque briga por uma vaga na pré-Libertadores. Então o Cruzeiro talvez seja dos adversários que vão ter no campeonato, nas partidas, para o Palmeiras, por exemplo, é um jogo que para o Cruzeiro é muito importante, o Cruzeiro precisa vencer, e aí deve dificultar muito a vida do Palmeiras, né? Como também na última rodada, o Palmeiras também, dependendo de como seja o desempenho do Fluminense amanhã e a rodada, pode também pegar um Fluminense precisando ganhar o jogo. Vencer a partida, exatamente. Porque ele não é rebaixado nessa rodada. Ele não tem como ser rebaixado agora. Se acontecer um rebaixamento do Fluminense, só acontecerá na última rodada. O que pode acontecer nessa é ele se livrar definitivamente. Se o Bragantino perder, é o que vai acontecer. Se o Bragantino perder para o Atlético Paranaense ou empatar, o Criciúma empatar o jogo contra o Flamengo, eles não ganharem, e o Fluminense vencer o Cuiabá, o Fluminense já está livre. Aí beleza, mas se isso não acontecer, o Fluminense vai ter que jogar a última rodada contra o próprio Palmeiras, precisando também do resultado. Ou seja, o Palmeiras pode ter duas pedreiras pela frente. Já surgiu até a informação de que o torcedores do Flamengo, coisa de torcedor, pedindo pro Flamengo perder o jogo hoje pro Criciúma. Mas eu não duvido disso. Isso é normal. Perder o jogo hoje pra... Meu amigo, isso chama-se rivalidade. Não, claro, mas isso é rivalidade. Isso é a coisa mais normal do mundo. O profissional é que não pode pensar assim, mas o torcedor, ora, se você fizer uma pesquisa, 90% da torcida do Flamengo gostaria que o Flamengo perdesse hoje. Botafogo, Vasco e Flamengo não tem por que torcer pro Fluminense se livrar, não. De jeito nenhum. Tu acha que o São Paulo vai complicar a vida do Botafogo se o Palmeiras estiver no páreo? A torcida do São Paulo vai querer? Nem perigo vai de querer. Com certeza não. O que acontece em São Paulo, que Ora, é um pouco diferente dos outros estados, é que, por exemplo, a Federação Paulista geralmente se posiciona contra os seus filiados. Por exemplo, no caso de rebaixamento, e um time paulista precisar vencer o jogo para livrar alguém do rebaixamento, a federação vai fazer pressão nesse time paulista para evitar alguém cair, porque tem a questão de ranking, tem questão de dinheiro no jogo, para a federação. Mas entre os clubes e torcedores, estão nem aí, meu amigo. Torcedor do Corinthians não vai torcer nunca pro Palmeiras para poder se beneficiar de alguma coisa. Ainda falando de Internacional e Botafogo, a informação nada confirmada que Leila Pereira, Nelson Sá, estaria oferecendo 2 milhões de reais ao elenco do Internacional para dificultar a vida do Botafogo hoje. Se ela tiver, é uma notícia que não poderia vazar, porque exatamente, é uma coisa por daí, porque que tá entendendo essa história que estão dizendo, é uma coisa que se tiver acontecendo, João Filho, é uma coisa que vai acontecer escondido, nos bastidores, algo que não pode ser, porque não é permitido pela legislação brasileira que você faça, nem que seja um incentivo para o cara ganhar. E o Internacional é tão grande que nem precisa disso. Que nem 2 milhões para o Internacional é dinheiro de bombom, né? Pode até acontecer, mas é uma coisa que não jamais será externada ou colocado como informação de campeonato. Essa questão de perder para prejudicar o seu rival, Ceará e Guarani de Juazeiro, eu não me recordo o ano. O Guarani de Juazeiro ganhou do Fortaleza. Não, o Guarani ganhou do Ceará. O Guarani ganhou do Ceará. Pra ferrar o... Eu não me recordo não, mas foi Guarani e Fortaleza. Foi Guarani e Fortaleza no Castelão. O Guarani fez um gol lá no Castelão e a torcida do Fortaleza comemorando que prejudicaria o Ceará. Foi uma cena que eu nunca esqueci. Uma cena sincera. Mas exatamente, torcedor é assim mesmo. Beleza? E tem mais. Futebol não é centro de evangelização, não. Futebol é quase guerra, meu amigo. Marco Valério. No bom sentido da palavra. Marco Valério. Aí você acha que o torcedor do Flamengo não quer que o Flamengo perca? Claro que quer. Claro, Marco Valério. Agora eu não sei se o Felipe Luiz vai querer, se os jogadores... Mas o torcedor do Flamengo, com certeza... Mas pode, de repente, o Flamengo jogar ruim hoje, né, e tal. Tomar um gol contra. Pode acontecer, mano. Faz parte do futebol. Faz parte. Faz parte do futebol. Não tem esse negócio, não. Viu? Eu sei que quem não fez e tem que depender dos outros, tem que passar por isso.
Como a gente ainda não tá dependendo dos outros, vamos tentar ganhar aí pra se livrar, né? É assim, não, Marco o Fluminense não cai, não. Marco Valério, mas eu vou dizer uma pra você, aí tá Fluminense ruim, viu? Nessas últimas rodadas. Fluminense se livra do rebaixamento hoje. Marco Valério. Não, ele joga amanhã, né? É porque o Flamengo vai ganhar do tem o Atlético e Red Bull. O Flamengo ganha. Eu não tô acreditando muito nisso. Fica tranquilo, viu, JF? O jogo do Bragantino é amanhã também, né? Não é hoje, não? Não. Atlético Paranaense e Bragantino é amanhã. Né? Então hoje é só o Criciúma. Mas aí com um detalhe, o Bragantino joga lá no Paraná, né? É confusão lá esse jogo. É melhor que o Atlético ganhe logo, né? Quer uma ajuda, Del? Quero. Água com açúcar. 18 horas e 23 minutos. 6h23 horas, sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km. Está no Novo Rio também para você as melhores condições para você sair de Chevrolet 0 km, Marco Valério. Meu time lá na Inglaterra empatou hoje, viu, Delton Sá? Rapaz, o Francisco não para de me tirar onda. Dizendo aqui, Flusão Série B em 2025. Jogou com o Newcastle, não foi, mano? Eita, Francisco. Francisco, tomara que você esteja completamente errado. Que as suas previsões não se confirmem. Jumars Esportes, são mais de 30 anos com maior e mais completo estoque de materiais esportivos no Cariri. Chuteiras, tênis das melhores marcas com os menores preços, bolas para todos os esportes, uniformes esportivos, troféus, medalhas, placas para premiação e muito mais na Jumars Esportes. Rua Santa Luzia 297 ao lado do Bradesco, no centro de Juazeiro do Norte. E lembrando que domingo no Cariri da Sorte você pode realizar o sonho da casa própria, pois no quarto sorteio tem uma casa esperando por você. É isto mesmo, uma casa novinha para você, a sua moradia, né, o seu cantinho para você e para sua família. Então saia do aluguel com Cariri da Sorte e concorra a uma casa no próximo domingo. Ainda tem 10 mil reais para quem bater na trave no quarto sorteio e um total de 30 mil reais do primeiro ao terceiro prêmio. Lembrando que no Giro da Sorte você vai concorrer a mais 5 mil reais, tudo isso com dupla chance. Fale com os nossos vendedores, baixe o aplicativo do Cariri da Sorte. Marco Valério, na Ares Motos tem as melhores condições para você comprar a sua moto Honda 0 km. Vai lá na Ares Motos, você vai encontrar as melhores ofertas. Ares Motos tem moto com entrada zero, você leva a moto emplacada com as melhores condições. Ares Motos é a maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Aqui timaço da Vale FM. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Franco Fiorelli, viu? Torcedor do Grêmio. Ele tá me mandando uma matéria, depois eu vou dar uma olhadinha aqui no canal do YouTube. Ele dizendo que teve sim torcedor do Grêmio comemorando o gol, né? O Colorado comemorando o gol do Grêmio, enfim, tal. Tá bom, depois eu vou dar uma olhadinha, viu? Tá bom, Marco Valério? No café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso da Panebon Pão Nosso, produzido de maneira semi-artesanal com ingredientes da mais alta qualidade. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos. Tem linha integral também, light multigrãos, aveia e 100% integral. E a deliciosa massa para pastel Tasquinha é também produto com a qualidade Panebon Pão Nosso. Sabe quem eu encontrei hoje, mandou um abraço para você, Marco Valério? Fernando Bino. Gente muito boa. Gente boa, mandou um abraço pra você, viu? Doutor Fernando, gente da melhor qualidade. Gente da melhor qualidade. Agora deixa eu falar da Gênese Solar, que tem a solução pra você que tem problemas aí com a sua conta de energia, está um absurdo. Vai lá pra Gênese Solar. Liga pro meu amigo Luciano Carvalho, 981-237956, deixa o sol pagar a sua conta de energia. Se preferir lá o atendimento pessoal, você vai lá no Cariri Shopping, no estacionamento. Aquela entrada que vem da Avenida Padre Cícero, você vê logo aquele container, né? Que tem lá de atendimento lá. A sede da Gênese Solar, 981-237956. Deixa o sol pagar a sua conta de energia. Também conosco Rastro Pneus, troca de óleo, freios, alinhamentos, balanceamento, baterias e serviços de mecânica. Lá na Rastro Pneus tem aquele atendimento super especial para o seu carro ficar novo de novo. De novo. Avenida Padre Cícero, 1693.
E o telefone é o 3587-4195. A estação da cerâmica e do porcelanato chegou na Casa Com. Aproveite a melhor época do ano para economizar e transformar os seus projetos em realidade com nossa seleção incrível de cerâmicas e porcelanatos de alta qualidade. Na Casa Com você encontra tudo o que precisa em um único lugar. Um home center completo com soluções perfeitas para deixar a sua obra ou reforma como você sempre sonhou. E tem mais, faça seus pedidos de forma prática e rápida pelo Zap Casa Com. DDD 88997440222. Casa Com, aqui a casa é sua. Conosco também tem Farmácias Fernandes, 8 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender, com excelente atendimento, grande estoque, ótimos descontos. Farmácias Fernandes, presente em todo momento, sempre tem uma Farmácias Fernandes pertinho de você. Beleza, Marco Valério, mas agora eu quero falar da Dourados. Atenção, você trabalha no setor de semijoias. A Dourados é uma empresa parceira do sucesso do seu negócio. Lá você conta com um laboratório com a mais alta tecnologia, garantindo maior qualidade no banho dos seus produtos. A Dourados dispõe de uma linha completa de semijoias com 1 ano de garantia e com excelentes negociações. Pagamentos em até 8 vezes no cartão de crédito. E mais, a Dourados compra mercadoria para desplacar o desplacado e pagamos à vista. Assim, o que não falta são motivos para correr para Dourados e garantir mais lucros para o seu negócio. Rua Ivani Feitosa, número 9 no Tiradentes. O telefone WhatsApp é o 999933031. O Instagram, @Dourado Joia. Vamos em frente pela Vale FM também para Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Meu amigo, não vai assistir futebol de bucho vazio não. Meu amigo, minha Aquela roncadeira, né, Deltsar? Faça isso não. Peça o seu Baleia Burger. Baleia. Faça como um amigo meu aqui. Pra comer hoje um baleia. É, né, Delta? É, mas João Filho é demais. É fácil demais. 988-38-0548. Peça o seu ou então vá lá na Praça do Pio 12. Agora eu quero falar da Fox. Tem loja da TIM pra você no Pirajá. Se você quer assinar, fazer aquele plano controle TIM, você vai para a loja que fica ali na Avenida Elton Gomes. Se você quer obter mais internet, vai lá que tem condições especiais para você. Quer comprar o seu aparelho mais barato, fazendo aquela assinatura de um plano que cabe bem no seu bolso? Vai na loja da TIM. Mas se você também quer comprar aquele smartphone com menor preço, quer consertar aquele aparelho que deu problema, pode ir na loja TIM do Pirajá, que lá tem técnicos especializados. É mais uma loja do grupo Fox em Juazeiro do Norte, na Avenida Elton Gomes, ali pertinho da Castelo Branco. Rapaz, PPV disse que viu hoje Slash no metrô do Cariri. Sabia, Dança? Olha aí, rapaz. Rapaz, tá com esse cabelo aqui, essa cartola na cabeça, parecendo o Slash também. Parece o Slash. Só que assim, ele parece estar fazendo uma dietazinha aí. Eita. Tá no boi, Dança, ó. Boi. Eita, Um boi da cara preta. Bora falar então de Só Fumê Service. Fala em boi, o outro fica todo se tremendo ali. Revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos. Só Fumê, películas de alta performance e qualidade no serviço é com a Só Fumê. Rua José Marrocos, 408. Tem o WhatsApp da Só Fumê, Delto. Tem. 98805-4899. Agora eu quero falar de uma coisa muito gostosa, deliciosa, espetacular. Eu quero falar da churrascaria Mão de Vaca. Hoje eu vou secar o Criciúma no telão bem grandão lá da churrascaria Mão de Vaca. Hoje eu vou torcer fervorosamente, ardorosamente pelo Mengo. Delton Sá, você terá a primazia e a emoção de torcer pelo Mengão hoje. Parabéns. Torcerei hoje pelo Flamengo. JF também vai torcer pelo Mengão. Bateu hoje o Criciúma. Vai o quê, comendo aquele baião de 2 espetacular. Com aquele espeto magnífico lá da churrascaria Mão de Vaca, com aquela devassa gelada, porque futebol massa é com devassa. O meu amigo Sorriso lá me atendendo, com minha amiga Sandrinha lá, com toda a turma. Porque Márcio hoje não tá lá não, Márcio hoje tá lá no Racha.
né? Então hoje a minha amiga Sandrinha que tá por lá, então eu vou lá pra churrascaria Mão de Vaca, Marco Valério. Lá que é o lugar pra ver hoje o jogo do Flamengo e torcer pelo Flamengo como nunca pro Mengão hoje diante do Criciúma. Eita, tá coisa certo? boa. E depois quando eu for pra casa pra terminar de comemorar, ainda vou fazer um pedido pra levar pra casa, que é daqueles João Filho que é doidinho, rapaz. Aqueles rolinhos crocantes de tilápia. Vixe. Não, ele não gosta não. Gosta não? João Filho não gosta não. Gosta não, João Filho? Rapaz, João Filho tá tão fastioso ultimamente. Gosta não, João Filho? Do rolinho crocante de É ele que tilápia? tá dizendo, você acredita Tá tão nele? fastioso. Tá. Tá vendo Você não? acredita nele, Dalton? Eu não acredito nisso, Então nessa história. pronto, se você não acredita, Eu não siga em acredito frente. não. Marco Valério tá com trairagem aí com você. Marco Valério com trairagem? Tá. Bom, eu vou falar pra você da Unileão, Centro Universitário Leão Sampaio. Unileão, formando grandes profissionais. Unileão, sempre com você. Agora eu quero falar de Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação na Alfa Vidros Vidraçaria. Cortinas de vidros, box, espelhos, esquadrias em alumínio e portões em alumínio. Alfa Vidros Vidraçaria fica na Avenida Maria Letícia Pereira 950. O telefone WhatsApp 99812-5851. Vamos em frente, Delton Que Sá, atrás também vem em nome gente. de Ares Motos. Já falei da Ares Maior Motos, revenda que é a melhor revenda de Honda, motos, rapaz. motos Honda do Nordeste do Brasil, Marco Valério. Ave Maria. É. Pronto? Pronto. Acabou-se. João Filho. Acabou-se, JR. Agora em Juazeiro do Norte são 18 horas e 33 minutos, 6h36. Parecendo ser o Antônio, né? Obrigado. Ave Maria. Muito obrigado, Marco Valério. JR fica com ciúme, viu, Delton? Marco Valério, muito obrigado. Porque diz que só ele é que pode ter Certo. as cores Marco com o seu Valério, nós Antônio. vamos falar agora do Verdão. Verdão do Cariri. Me permita aqui trazer uma nota de esclarecimento. Marco Esclareça, Valério. Delton. O Diniz Supermercados vem a público informar que nesta quarta-feira, hoje dia 4 de dezembro, o DECOM realizou uma fiscalização em nossa unidade da Avenida Elton Gomes, em Juazeiro do Norte, apontando inconformidades no armazenamento e logística reversa de produtos. Reiteramos que o Diniz Supermercados sempre atuou em conformidade com as normas e legislações vigentes. Após a notificação, iniciamos a verificação dos tópicos apontados pelo órgão e prontamente os devidos ajustes necessários para atender às solicitações e regularizar a situação o mais breve possível. Nosso compromisso é garantir que nossos clientes continuem recebendo o padrão de qualidade que caracteriza a nossa trajetória e a confiança construída ao longo desses 25 anos de atuação, consolidando o Diniz Supermercados como a maior rede do interior do estado do Ceará. Agradecemos pela compreensão e confiança de todos os nossos clientes. Atenciosamente, Grupo Diniz Supermercados. Marco Valério. Tá certo, Delton Sá. Está feito, portanto, aí o esclarecimento. Esclarecimento. E hoje é quarta-feira, é dia de comprar cerveja gelada lá no Diniz Supermercados e comprar petiscozinha, carninha pra assistir hoje. Quem não quer ir lá pra Mão de Vaca, não é pra comer lá, quer comer em casa. É mais tranquilo, comprar devassa gelado, lata. Opções não faltam. Não. Fala esporte. Vamos falar de casa. E pode ser juntinho hoje com o meu parceiro ali? Vocês querem dividir a nós informação? queremos falar juntos hoje, pra provar que Casa Guarani é unido. Não, pô. E aí, Marco Valério? Por mim, eu não tenho nenhum problema em relação a isso, não. Se vocês querem falar juntos e deixar JF de fora, aí é outra história. Não, é Série B. É, né? Porque a relação tá agora é Série B. Ele é Série A, JF. Né? É outro patamar. É outro patamar. Repórter muito bem né? informado, muito bem assessorado, é outro patamar. É outro patamar, né? Repórter que tem assessor, a primeira vez então, os meninos do clássico juazeirense vão falar juntos. Sim. Em nome do Diniz Supermercados, a rede de supermercados de todo o interior do estado do Ceará. Sempre. Então pronto, vamos lá. Canto. A pergunta é: fórmula de disputa do Campeonato Cearense está definida? Definida. Sim. 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 Sim, senhor. A fórmula agradou aí Casa Guarani? Sim. 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 Pronto. Sim. Tchau. Agora vocês Não, se mas virem. não. Boa noite, Delton. Boa noite, Marcos. Peraí. Qual é o grupo do Icasa? PPB? É o mesmo do Guarani. Não, diga qual é o grupo. É o B. Não, mas diga. Grupo B. Mas quem são os times? Icasa, Guarani, Crato,
Quixadá e Pacajus. Qual é o grupo? Pacatuba. Qual é o Pacajus grupo do Guarani, Anderson Luiz? Casa, Guarani, Crato, Quixadá e Pacatuba. Pacatuba, tá vendo aí? Pacatuba vai jogar em Quixadá, né? Isso. Não vai jogar em Pacatuba, vai descer pra Vai jogar em regional. Quixadá. É ir de volta, Abelhão. né? E de volta. 8 jogos, primeira fase. Então, 2, 4, 6 jogos em Quixadá dos times do Cariri. Não. Sim. Sim. É verdade. É 6 Eu tô jogos errado. dos times do Só Cariri. 3, pô. Não. Ah, é verdade, são E de 2 volta, times. amigo. É. São Ixi, 2 times. Não é que é ir de volta. E tem é gol. porque São 2 times que vão jogar em Quixadá. lá tem os jogos do Pacajus e os jogos do Quixadá, né? Quixadá. E tem gol no Abelhão. Pacatuba. Pacatuba. Então nós não E tem vamos gol. pra Fortaleza na Não. primeira fase. Não. Só pra Quixadá. Só pra Quixadá. Abelhão. Muito bem. A abelhinha vai... Pô, vamos lá. Abelhão. Aí vamos lá, vamos começar o Icasa. Vamos. Já foi dito com quem o Icasa estreia ou não? Só Não, ainda forma não. de Só a disputa. forma de disputa. Certo. E o outro grupo, vocês têm assim, Tiradentes, Maracanã, não, Maranguape. Maranguape. Tiradentes, Agora. Maranguape, Agora, Marco Valério, pra Vamos você, lá. você que é um Calcaia, cara muito bem e caiu, informado. né? Pacajus. Ó, Pacajus grupo foi A, rebaixado, Itapipoca, Tiradentes, Calcaia, Atlético Cearense e Maranguape. repita aí. Itapipoca, Ah. Tiradentes, Calcaia, Atlético e Maranguape. Ah, é o É o Pacajus lado de tá na lá. primeira divisão. Aí o Atlético caiu também. Caiu. Foi. No é. grupo B, o grupo de Quixadá pra cá, Quixadá, Pacatuba, Crato, Guarani e Casa. Pelo menos nessa questão. A segunda fase é igual da primeira divisão. Aí a né? segunda fase funciona. O É campeonato igual ao funciona- Campeonato Cearense da primeira divisão. Os jogos do grupo. Mas me agrada o fato de serem grupos jogando dentro do grupo e ir de volta, que é mais justo. Sim. Mais justo do que o que estão fazendo na primeira divisão. Pelo menos nesse ponto, né? Agora sim, os meninos vão falar do regulamento com relação à classificação dos 3 times aqui do Cariri, Icasa, Guarani e Crato. A gente vai ter que ter 100% de aproveitamento de classificação dos 3 daqui. Exato. Ou então, um já vai dançar na primeira fase, Delton Sá. Ou 2, Como no pior assim, dos 100% cenários. de aproveitamento? 100% de aproveitamento de classificação. Passam 3 para a próxima Se fase. são 5, classificam 3. Aham. Então, para Um já tá classificar classificado. Icasa, Guarani e Crato, Exato. tem que os 3 se classificar. 100% dos 3, né? Entendi. Quer dizer, se E não um já tiver tá 100% de aproveitamento nosso aqui, um já dança, né? É, mas eu acho que Pelo essa menos forma, um. essa forma pelo menos permite a possibilidade de 2 subirem. Exato. E aí tem que fazer igual o Flamengo hoje vai ter, que todo mundo torcendo pro Flamengo ganhar, né? Se ajudem os times daqui para passar os 3, né? Peraí, como eles jogam no grupo, aí no cruzamento é segundo de um com o terceiro do outro, né? Não é no mesmo grupo, não. É o primeiro colocado. Não, que os dois vai. primeiros vão direto. Pra Isso aí eu semifinal. entendi. O segundo- Eu tô dizendo assim, porque no outro grupo, o segundo e o terceiro são do mesmo grupo. Exato. Porque eles não se enfrentaram na primeira Série A. fase. Nesse do Campeonato Cearense, por exemplo, o segundo do grupo A pega o terceiro do grupo B? Isso. É assim, Aí né? eles vão os cruzar grupos. o grupo. Exatamente, Cruza o é grupo. isso que eu tô dizendo, porque se for cruzando o grupo, a gente tem a possibilidade De ter 3. de 2 subirem. 2 De subirem. ter 3 E na ter 3 nas semifinal. semifinais, exatamente, que nenhum vai matar o E outro. se isso acontecer, inevitavelmente na semifinal vai ter um confronto. É, Direto. exatamente. Aqui, regional, caseiro, né? caseiro. Automaticamente a gente Ou certeza seja, o que é dá que tem que acontecer? Quando os dois times de lá vierem pra cá, os nossos 3 clubes aqui tem que matar os caras quando chegar aqui. Tem. Se a gente sair dando pancada neles nos jogos todos aqui, que eles vão ter que vir 6 vezes aqui. Não, 3 vezes, né? Futebolisticamente falando, né? 6. É, São o pessoal 6. não pegar um recorte e... 6 Não, vezes. eu tô dizendo, eu digo nós aqui, que eu me refiro à região, né? Né? Tô me referindo. Quixadá vem 3 e o Pacatuba 3. Vem 3, né? 6 vezes. Exatamente, são 6 jogos. Os times aqui precisam vencer, fazer o dever de casa, porque aí beliscando um ponto lá, um ou outro, acaba acontecendo essa história dos 3 se E é classificarem. o melhor cenário. E tem questão de viagem também, tem que saber como é que vai ser a questão dos jogos, se vai ser um próximo do outro, se vai ser distante, ainda não está definido pela federação, porque se for jogos próximos, facilita um pouco mais para os nossos clubes. A gente vai ter alguns jogos Mas aqui olha, mais eu vou dizer uma próximos pra e eles você. vão ter que viajar mais. Não precisa, cada clube vai fazer 2 viagens, não precisa ser uma viagem só para fazer. Olha, Tem que ser, joga lá, joga aqui. são 8 jogos. Dá tranquilamente. 8 jogos que cada time daqui vai fazer. Então, e agora, em meio aos 4 primeiros jogos, uma vez e depois ir na outra vez, não tem problema.
Não tem como Ou você seja, já vai... É um cenário bem que favorece que os três se classifiquem. Eu acho que não precisa fazer uma viagem para fazer 2 jogos. E aí teve uma mudança. Eu não faria, eu faria depois ir de novo. Na fase semifinal. O campeonato começa dia 8, tá previsto para começar dia 8 de fevereiro. E essa janela de transferências, né, para quem vem da Série A para B, será encerrada dia 20 de fevereiro. Ou seja, quem quiser contratar vai ter alguns dias até 20 de fevereiro. Até dia 20. Qualquer jogador. Depois do dia 20, só quem já tiver. E aí na semifinal... É muito curta, né, essa janela. Exato, já para evitar o que chamou o que a atenção aconteceu. do Guarani por causa do planejamento do clube. Lembra-se que o Guarani tinha um planejamento de contratar 16 atletas e mudou totalmente em relação a isso? O Guarani já se organizava por causa dessa situação, já esperava uma situação parecida 8, em relação 12 a essa dias. situação. 15... Quer dizer, só vai dar tempo pra você jogar 3 rodadas. No máximo 3 rodadas. Pra poder contratar. Se for quarta e domingo, né? Vixe, quer dizer que o cara não tem Tem mais que chegar 3 pronto. rodadas. Sim, tem que estar pronto. O time tem que chegar pronto. Eu acho um exagero, sinceramente. E um campeonato curto, né? De 8 rodadas. Não, Inicialmente. Primeira fase. Primeira fase, então. Tem que chegar de 8 rodadas da primeira fase. Você só pode contratar até a terceira. Porque assim não é um campeonato tão curto. Até a terceira rodada dá pra o time enganar alguma coisa aí. Cara, não, eu acho, sinceramente, dá pra time pegar eu acho um liga. equívoco. Eu acho, porque não querem que venha da primeira divisão, tal. Eu acho isso um absurdo. E aí você não pode contratar mais. Aí você vai, olha só, você joga 3 jogos. Aí na primeira fase tu ainda tem 5 jogos pra fazer. Sim. Aí segunda fase, se tu cair no cruzamento, tu faz mais 2, 7. Se tu for pra semifinal, faz mais 2, 9. Vai pra final do campeonato. Aí tu joga 3 partidas, não pode mais contratar e faz 10 depois. Eu acho completamente desproporcional. Mais, né? Eu acho que essa data aí, essa temeridade também, esse negócio dos clubes aí, pra mim é exagero. Outra mudança nestas para a próxima aí vai ter Série time com B. 30 e poucos jogadores, o cara vai ficar com medo. Exato. Tem uma quantidade, eu acho que o máximo que cada time pode contratar é 30 atletas. Porque o problema, né, nem só a questão de você reforçar o elenco, são as contusões que podem acontecer. Cartão e tudo. Ele só pode ter 30 atletas inscritos? Tem uma quantidade, se não me engano, é 30 a 35. Tem um detalhe ainda mais, Elton Sá. A gente não sabe como será o campeonato. Pode acontecer no campeonato ser um campeonato que tenha jogo domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta. E aí complica um pouco mais. Se perder um jogador lesionado no meio dessa situação, fica difícil para recuperar. Sinceramente, eu acho um exagero isso aí, sabe, cara? Sinceramente. Agora, até lá pode mudar, né? Exatamente. E aí outra mudança é na fase, né? entre a fase quartas de final e semifinal, este ano. Os jogos das quartas foram domingo e domingo. Aí o Icasa passou 15 dias sem jogar. Lembra? Dessa situação, este ano a mudança, a fase quartas de final será domingo e quarta ou quarta e domingo. E aí os times da semifinal, os primeiros colocados, vamos dizer assim, descansarão só uma semana. Ficarão uma semana oficialmente sem jogos. Outra coisa interessante também, né? Exato. Depende, porque se eu, por exemplo, se eu que já ganhei o grupo, folgar na última rodada antes da definição, você vai aumentar esse prazo se eu folgar. Eu vou folgar na quarta-feira, exato. Última rodada é no domingo. Aí eu já não joguei no domingo, já tô parado desde a quarta. Aí quarta e domingo, tem isso aí também, outro né? jogar mais na frente. Você fica quase a mesma. Não é bem assim também, né? Tem outra questão também que a Federação Cearense é quem vai bancar viagem, hospedagem, alimentação dos clubes e também a questão da arbitragem. A Federação vai ficar responsável por esse custo que seria dos clubes. Antes já bancava a questão da arbitragem, hoje entrou todas essas situações em relação às viagens dos clubes na segunda divisão do campeonato. Eu acho que a maneira de disputar o campeonato, achei muito legal, interessante a fórmula. Ainda bem que não fizeram a mesma da primeira divisão, pelo menos estão dando o direito de jogarem no próprio grupo, ir de volta. Tomara também que não seja quarta e domingo, que seja um campeonato mais suave aos finais de semana. O ano passado foram aos finais de semana. Não teve jogo no meio de semana, uma ou outra rodada ali e tal, para um ajuste, não teve essa necessidade de quarta, domingo. Essa divisão dos grupos, regionalizando, foi outra muito boa. A federação acaba, na minha opinião, corrigindo uma falha da primeira divisão na segunda divisão. E principalmente se o campeonato for aos finais de semana, se não houver necessidade de estar jogando uma rodada ou outra, se fazer 2 rodadas aí no meio de semana é compreensível, né, para você... Enfim, mas eu só discordo dessa questão do dia 20, você começa o campeonato dia 8, aí dia 20 você já não pode mais contratar e tem que passar o restante do campeonato e ainda limitar a 30 atletas. Que você pode ter 2, 3 lesionados, você pode ter cartões, você pode ter problemas no elenco pro restante do campeonato, né? Eu acho que
é um certo exagero nisso aí. E como a gente vai ter 2 jogos entre Icasa e Guarani na primeira fase, evita aquele problema que teve no começo do ano, do mando de campo, ser de time A, de time B e ficar com a arrecadação. Então, obviamente... Cada um vai ter o seu direito à renda. É, cada um vai ter seu mando de campo, cada um... Agora, basta saber o seguinte, Guarani, será que joga na Arena Romeirão ou vai jogar lá em Barbalha, Anderson Luiz? Por enquanto o Guarani irá acomodar seus jogos em Barbalha. Por causa da questão de alguns custos. Até um clássico Icasa e Guarani seria em Barbalha? O clássico Icasa e Guarani já é diferente. Mas os jogos do Guarani, até o momento, o Guarani Barbalha liberou? Comandar os jogos na cidade de Barbalha. Barbalha liberou? Ainda não tive a confirmação. O Barbalha tem até alguns laudos que vão até o dia 31 de dezembro. Mas tem uns que já estão... Tem outros que vencem agora 1º de dezembro. Tem um prazo para renovar. Ou seja, tem... Mas eu me refiro à cidade de Barbalha, independente dos laudos. Está liberando o estádio, já que o Barbalha vai estar disputando a primeira divisão? Tem essa questão. Apesar de que o Barbalha foi um dos que ainda vai fazer 3 jogos em casa, né? 2. Cariri. São 2. E, se não me engano, o Maracanã. Que coisa, né? Ou seja, no pior dos cenários, o Barbalha pode fazer só 3 jogos em casa no campeonato. Dependendo de se ele vai avançar de fase, né? Então. Ou se vai se ele cair, se ele avançar, ele vai para as quartas, vamos dizer. No pior dos cenários. Tem um jogo garantido. Tem um jogo garantido. 3, se ele não passar, né? Se não passar, vai pro quadrangular da morte. Tem no mínimo Porque assim, ó, eu vou ser sério pra você. Quando você tem 2 times, quando você tem, por exemplo, a casa de 2 times que você está jogando na cidade, por exemplo, eu vou dar um exemplo de Ceará e Fortaleza e Ferroviário estão num grupo. O normal quando você vai fazer uma tabela é que você pegue Ferroviário fora, dos 5 adversários que vamos supor, o Ferroviário vai pegar o Fortaleza no mesmo grupo. Vou dar um exemplo aqui. Aí eles estão no mesmo grupo, eles têm aqui na frente deles, eles vão ter mais 3 adversários, ou 4 adversários, que no caso são 5 lá, né? O certo era cada um pegar 2 fora, com 2 em casa. Sendo que o clássico do Ceará, vou botar do outro lado, um é mando de campo, outro não, porque seria um campo neutro. Seria uma questão neutra. Então o que é que você imaginava aqui? É que Barbalha faria contra os outros 4 adversários 2 jogos fora, 2 em casa. O Cariri faria 2 fora, 2 em casa. E o duelo deles, seria um dos 2 perderia o mando de campo. Seria o lógico, quando você vai para uma tabela, que você tem 2 equipes aqui para jogar. E não foi o que aconteceu com Barbalha. Com os 2, na verdade, né? Com os 2. Não foi o que aconteceu. Na verdade, aconteceu com o Cariri, que joga 2. Pronto. Pro Cariri aconteceu. Foi bom. O que eu tô dizendo, Barbalha, pro Barbalha não aconteceu. Porque pro Barbalha não aconteceu. O Barbalha era para ter o jogo contra o Cariri, um jogo neutro. Cariri e Barbalha era para ser um jogo entre os dois, saber quem vai mandando no mando de campo, mas os 2 eram para os outros 4 adversários, cada um pegar 2 em casa e 2 fora. Não era para ser o que aconteceu. E aí o Barbalha tá jogando 3 fora, 2 em casa, sendo que uma é uma disputa caseira aqui, né, da região. Sinceramente foi muito ruim. Quando você olha para a tabela. E um ano depois de 2023 com Ceará e Fortaleza aqui, 2024 com Fortaleza aqui, 2025 nem Ceará nem Fortaleza. Pois é. Aí o Lamar gostou da forma de disputa? Gostou e falou com a gente a respeito da disputa do Cearense Série B 2025. Bem, boa noite a todos. Foi um consenso, né, entre as equipes, entre as 10 equipes, né, essa forma de disputa. Nós encontramos nessa fórmula a forma mais justa de disputar, né, até porque a competição começa no dia 8 de fevereiro. No dia 20 de fevereiro já se encerram as inscrições de atletas que supostamente vierem da primeira divisão. Isso faz com que o campeonato fique mais equilibrado, né, que não aconteça o que aconteceu esse ano, regionalizado. Isso ajuda muito na questão financeira, né? E teremos aí clássicos, né, como Icasa e Guarani, Icasa e Crato, Icasa e Quixadá e vice-versa. O Pacatuba, que é da região metropolitana, vai fazer parte do grupo do Cariri, porque vai mandar jogos possivelmente em Quixeramobim ou em Quixadá. Então ficam essas 5 equipes, né, com 2 jogos, com jogos de ida e volta. Então nós vamos ter na primeira fase aí 4 jogos ao comando do Icasa na Arena Romeirão. Isso é uma força muito grande, que nós vamos ter o poderio da nossa torcida, né,
é um lado positivo para o Icasa. Nós já temos um time formado, nós já temos aí 18 atletas contratados. Isso nos dá uma segurança, né? Boa parte dos times que tiveram hoje no Congresso se reclamam por ainda estarem montando equipes. Tem equipe que nem treinador tem ainda. O Caucaia, que é uma equipe forte, que desceu agora, desfez do seu grupo todo aqui da Fares Lopes. Enfim, é muita dificuldade para todos. Como eu falei desde o início, né, nós vemos dando um passo à frente dos nossos adversários com planejamento, que a gente sabia que nessa época o mercado ia estar aquecido, como a gente já vinha falando há muito tempo. Então, a fórmula de disputa, jogos ida e volta e sendo regionalizada, eu acredito que para a equipe do Icasa é muito positiva, né? Como eu falei, dá uma regularidade na competição para quem se planeja antes, né? Então, esse é o nosso caso. Estou muito satisfeito com essa forma de disputa, né? A federação vai bancar hospedagem e alimentação e arbitragem, né? Tem esse custo. No caso, os times do Cariri vão sair 2 vezes, né? Vão para Quixadá e possivelmente para Quixeramobim, ou seja, só tem 2 viagens, 2 despesas de viagem para essas 2 cidades. Então, eu achei muito positivo. Agora, eu acredito que amanhã eu chego em Juazeiro, já vou começar a planejar o dia da nossa apresentação, né? A gente já correr atrás da situação de passagem de jogadores, regularização de jogadores, para que a gente possa já pensar no planejamento da pré-temporada, já pensar no planejamento de amistosos, e agora para uma parte diferente do que a gente está, que é daquela de contratação, e esperar a situação de regulamento e dia de competição. Então a gente já pula uma etapa e agora já foca em uma outra etapa, né, que é do planejamento estratégico de campo, de jogo, de sistema de jogo, de análise de campeonato, de análise de adversário, é uma outra situação. Então, essa é mais ou menos uma panorâmica do que a gente enxerga, do que aconteceu na federação hoje, e vamos trabalhar forte agora, pensando na competição em si. Lamar Lima, técnico do Verdão do Cariri. E o Guarani também gostou, Anderson Luiz. Principalmente por essa questão das viagens, que o Guarani vai fazer essa questão de economia, e também em relação a essa questão do projeto do Guarani, do que o Guarani imaginava para essa segunda divisão em relação às contratações. O Guarani vê essa situação até o dia 20 como uma forma de privilégio, porque o Guarani tem um planejamento de relacionar os atletas, contratar todos os atletas até o começo de janeiro. Aí se tiver um monte que não produzir, não tiver jogando que o Guarani espera, faz o quê? É um risco. O Guarani está pagando esse risco. O Guarani está correndo esse risco. O cara não tem o direito de corrigir. Tem que fazer uma pré-temporada em janeiro com amistosos para ver o rendimento desses jogadores. Vai ter que fazer essa avaliação desse campeonato, porque depois que o campeonato começar não dá para avaliar mais. Não dá para trocar mais. Acaba com 3 rodadas, tem que ficar com o que tem. Pois é, o Guarani faz essa avaliação, acha muito boa essa relação da... E porque é meio. Em relação à tabela de classificação, em relação a essa situação do Guarani viajar pouco, até mesmo em relação ao desgaste, mas o Guarani gostou bastante. O Brandão foi o representante do Rubro Negro Juazeirense lá no Conselho Arbitral. Eu achei a maneira de disputa do campeonato, Marco, eu gostei. Agora só fiquei com se fosse dirigente, não faria isso, essa opção de dia 20 ter que parar de contratar quando o campeonato não foi jogado nem 1/3 do campeonato. Eu nunca vi isso. É o primeiro campeonato que eu vejo que você não joga nem 1/3 e já não pode mais contratar. Copa do Mundo. Que você já tem que convocar antes, né? Depois escrever e acabou a história, né? Não é assim mesmo. Tá certo, seu PPV? Algo mais? Mais que certo. Só daqui a pouco informações do Cariri com o grande, José. Tá certo. Hoje eu tô doido pra misturar tudo aqui. Pois vamos pro intervalo comercial, Delçar? Vamos já queimando. Daqui a pouco tem os palpites do timaço. O povo quer ouvir a voz de João Filho. Vale FM. Agora vou meter o meu gingado. Devassa levinha do lado, tem batucada, tô animado. Tem malte bem bolado. Natural, tá estourado. Ela é leve, meu consagrado. Ela é massa. Sim! Com devassa fica massa. Com devassa fica massa.
a leveza dos maltes 100% naturais. Com Devassa, tudo fica massa. Beba com moderação. Dezembro chegou! E no mês do Natal, que tal você sair do aluguel? O Cariri da Sorte faz isso por você. Nesta semana, só no Quarto Sorteio, tem uma casa novinha. Eu falei uma casa. Já pensou entrar 2025 dentro de sua casa nova? É um sonho que pode se tornar realidade. E tem mais, 30 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 5 mil reais no Super Giro da Sorte. E tudo isso com dupla chance de ganhar. E ainda tem 10 mil reais para quem ficar pelo número da sorte no quarto sorteio. Isso mesmo, para quem bater na trave. O sonho de sair do aluguel e ter a sua casa pode se realizar com o Cariri da Sorte. Compre já o seu e boa sorte. O Cariri da Sorte é uma promoção aprovada pela SEAME. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vale FM, Vale FM. Delton. De volta no Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Falar do Cariri, Marco Valério, o Bora, Kilmer já tá aí. Tá, não, vamos pro Cariri primeiro então, porque o Kilmer fica inclusive pros palpites finais, né? Fica, né? Tá certo? Fica. Ele não vai participar, ele disse hoje não quer dar palpite, não. Tá bom. Ele disse tá que não certo. quer dar palpite, não, que ele tá humilhando a gente. Só a participação dele pra ser ser feliz. o que é, porque ele quer assistir o jogo do Ferroviário, que é agora, né? É, e ele disse que não quer conversa com a gente, não, que toda vez fica humilhando a gente. Bom, por falar em palpite, a bola já tá rolando pra Vasco e Atlético Mineiro, viu? Tá pois bom. tem que trazer o palpite logo, senão sai gol. Vai. Rapaz, pra mim dá Vasco da Gama. Pra mim dá empate. Eu vou de Vascão. Muito bem. Pelo amor de Deus. Vamos pro restante? Fale do Cariri. Fale do Cariri, Fale no do nome do Cariri. Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados de todo o interior do estado de Ceará, porque no Diniz é super econômico. Bom, o Cariri segue a sua rotina de trabalhos lá no campo do Zé Ivan. O CT do Zé Ivan Leiteiro será de fato mesmo o local onde o Cariri vai dar sequência aos seus treinamentos, de olho na disputa da primeira divisão do Campeonato Cearense. Trazia aqui a relação que nos foi passada gentilmente pela nossa produção. Atletas que já estão trabalhando lá no time do Cariri. Um ex-atacante do Icasa, o Aaron, que é africano, né? O africano Aaron Ibilula. O Eriquim, lateral esquerdo.
Ele teve passagens pelo Guarani de Juazeiro. O lateral esquerdo, Romero tem passagens do Taubaté de São Paulo, jogou também aqui no Ceará. O goleiro Jackson Curtis, que tem passagens do São Caetano, jogou também no Nacional de Minas Gerais. O Eliseu é lateral direito, tem passagens pelo Audax de São Paulo e jogou também no Barcelona lá de São Paulo. O João Afonso, zagueiro. O Adrian Serpa, que é goleiro, vem lá do futebol do Rio Grande do Sul. E o zagueiro Paulo Júnior, foi campeão aqui no futebol piauiense, jogou no Quixadá. Enfim, são atletas que já estão trabalhando no time do Cariri. E quem conversa com a nossa reportagem é o volante Da Silva. Da Silva, mais uma vez. Interminável Da Silva. É, rapaz, o Da Silva vai defender o Cariri. Esse ano foi... Highlander. Que é isso? O Jurássico. Da Silva, que esteve na campanha do acesso, teve o seu vínculo renovado e vai para a primeira divisão. Da Silva fala da sua expectativa, da alegria de permanecer no Cariri para 2025. Com certeza, acredito que o que passou. O Cariri está no lugar no qual ele merece, desde o início da criação do clube. E agora é dar sequência, fazer com que as coisas possam acontecer da melhor forma possível. A gente sabe que a comissão, a diretoria está fazendo o que pode e o que não pode para nos ajudar, para fazer com que a gente possa desempenhar um bom trabalho e ser coroado nesse 2025. É um time com bastantes remanescentes, mas algumas caras novas. Nesses poucos dias, já deu para criar essa afinidade do grupo, conhecer toda a galera? Acho que no futebol a gente tem que fazer amizade. Chegou para somar, os que remanesceram são pessoas de confiança de todos. Os que estão para chegar também são jogadores que a gente já conhece, são amigos. E a gente tende só a crescer o Cariri, crescer o futebol de Juazeiro e representá-los bem. Bom, tá aí o Da Silva conversando com a nossa reportagem. Da Silva é pé quente. É, o Da Silva gosta de um acesso, viu? Da Silva é pé quente. O Da Silva vai permanecer na equipe do Cariri para a próxima temporada. E eu tenho aqui uma situação de possível alteração de local da estreia do Cariri contra o Barbalha. Marco Valério e Delton Sá. A estreia, mando de campo do Barbalha. Dia 23 de janeiro. Barbalha e Cariri. Mais uma. Agora eu vou plagiar o nosso amigo aqui. Uma abelhinha. Não, abelhinha, o papagaio. Não, mudo de bicho. O papagaio. Mudo de bicho. Disse pra mim que há uma possibilidade. Foi uma lagartixa que chegou perto de você balançando o rabo. Uma conversa que pode acontecer para que o Barbalha possa aceitar essa possível proposta do Cariri para alterar o mando de campo. O Cariri jogar na Arena Romeirão contra o Barbalha, sendo que o Cariri ficaria responsável, questão das... E o mando de campo de Barbalha. Exatamente. Questões... Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu me lembro alguns anos atrás que o regulamento não permite, o regulamento do campeonato, não permite inversão do mando de campo. Eu não sei se cabe na segunda divisão. Mas na primeira divisão, você lembra que... Não, e aí é a primeira mesmo. Ah, é a primeira, desculpa, é verdade. Lembra que teve um jogo que o Guarani queria fechar para ir jogar lá em Fortaleza? Aí disse, não é Coteco. Joga em Horizonte. Pode jogar em Horizonte. Mas jogar em Fortaleza, contra a Seré e Fortaleza, neco, treco, inversão do mando de campo? Não. Nesse caso, é inversão do mando de campo. Pode? Só se o Barbalha definir que o jogo é, né, ele quer jogar e utilizar o Romeirão. O que a gente tomou conhecimento. A não ser que chegue dia 23, ele não tem os laudos, como todo ano tem isso, né? O Barbalha não começa jogando em seu estádio, aí joga no Romeirão. Ou poderemos ter um acordo de cavalheiros aí entre ambas as diretorias. Sim, mas permite o regulamento. É isso que eu estou dizendo. Questionando. É a questão do regulamento, né? A questão do regulamento. Eu não sei como é que é visto essa questão do Barbalha vir para cá. Porque o Barbalha jogou contra o Fortaleza aqui, né? E o Maracanã, né? Mas o estádio não estava liberado. O problema é que lá não estava liberado. Não sei. O que o Barbalha pode dizer é que, meu mando de campo são nesses dois lugares. Eu quero fazer o jogo contra o Cariri na Arena Romeirão. É um direito que assiste ao Barbalha, né? Bom, então aí né? É uma possibilidade. A informação que a gente teve que é uma possibilidade do jogo não acontecer no Inaldão e sim acontecer na Arena Romeirão, a estreia de ambos, né? Na primeira divisão. Aliás, o Barbalha estreia antes, né? O Barbalha vai estrear antes, seria o segundo compromisso do Barbalha e o primeiro do... Barbalha estreia contra o Floresta, num sábado, dia 18. Seria o segundo compromisso do Barbalha contra o Cariri, que vai fazer a sua estreia somente na segunda rodada da competição. Seria uma boa, né? Pra jogar, tecnicamente jogar no Romeirão, o gramado, melhor do que jogar no estádio Naldão, não seria ruim.
que resta saber é se o regulamento... Eu, sendo Barbalha, não aceitava isso não. Aceitava não, Marcos? A não ser que fosse um negócio muito bom, financeiramente falando. Porque é um diferencial. Delto, o Barbalha, dos 5 jogos da primeira fase, só vai fazer 2. Em casa. Aí vai tirar um pra jogar na casa do adversário. Só vai ter um jogo em casa, o Barbalha, de verdade. Um jogo, na prática, um jogo em casa. Se isso acontecer, eu não faria, mas Beto faria. Vamos ver o que é que faz. O que é que o Beto faz, né? O Lourão. Não é Lourão, né? Tem aquela piada, né, com a atriz, né? Mas Beto faria. Enfim, é uma possibilidade, mas por enquanto, nada oficialmente. Apenas. João Filho. João Filho tá arranjando confusão. Apenas a possibilidade de acontecer. Isso é especulação. Você tá sabendo também que tem um jogador aí que tá negociando com um cara. Sei. E o Barbalha vai começar a temporada dia 18. Lourão acabou de falar. Dia 18 tem a pré-temporada do Barbalha. 30 dias agora, antes da estreia. Aí. Com o eu acho que é tempo de quem? Do Jurássico. Do Jurássico. Jorge Luiz é pé quente também. Jorge Luiz. Da Silva. Sangue latino. Jorge Luiz também é pé quente, viu? Tu sabe. Da Silva ali pegado. Não, da Silva é meu amigo. Rapaz, uma vez estava no intervalo do jogo, acho que era. Eu acho que aquela piada não foi comigo, não, mas se tivesse sido. Viu, Delton? Uma vez estava no intervalo do jogo lá e o Jorge Luiz treinando o Barbalha, né? Aí no intervalo do jogo eu passei pro Demontier comentar. Aí eu dei uma descidinha ali por trás pra comprar uma água ali naqueles bares. Eu fui por trás, né? Pra poder ir mais rápido. Rapaz, os gritos de Jorge Luiz. Com a rapaziada do Barbalha no intervalo. E ali dá pra ouvir tudo. Meu amigo, chega as paredes se estremecia. Tu viu as gravações do vídeo dele agora da campanha lá de Barbalha? Delton, não misture política com futebol, não. É uma informação. Eu não só vi os vídeos, como eu estava em Barbalha, no dia que eu estava com uma pessoa minha sendo operada no hospital, Santo Antônio, e aí eu saí pra fazer um lanche, lá vem a carreata do PT. E ele lá. E quando ele me viu? Aí os gritos, vai falar, não sei o que, vai falar. Eita, menino. A gente Jorge Luiz. A gente volta amanhã com mais informações do Cariri, sempre no oferecimento. Mas cadê o atleta que tá negociando, que você não disse? Eu posso falar agora? Tu vai guardar no repórter é você, não sou eu, não. Oxe, o repórter é você, não sou eu, não. Pois é, o Cariri pode fazer a contratação do meio atacante Bismarck. Vai dar rasteira no Floresta? Lembra do Bismarck? Lembro, revelado pelo Icasa. Exatamente, o Bismarck pode pintar no Cariri. Há uma situação em andamento, há uma conversa que pode se concretizar e quem sabe o Bismarck possa ficar em Juazeiro do Norte e defender a camisa do Negro Anil na temporada que se aproxima. Tá certo. Pedalou agora. Tem aquela jogada? Pedala, Robinho. Pois chame Los Pets agora. Kilber tá doido pra falar. Pois, a Rocha. Fala, Kilber de Campos tá com a gente. Fala, Kilber. Um abraço, meu querido João Filho, grande Delton Sá, amigos do Timaço da Vale FM. Falamos ao vivo aqui do estádio Presidente Vargas, onde a bola rola dentro de alguns minutos para Ferroviário e Floresta. Sábado é o contrário, Floresta e Ferroviário. Os dois times estão definidos, está na mão. Ferroviário vem de Carlão 1, Iverton 14, Guilherme 3, João Cubas 4 e Fernando Ceará 6. Guilherme Escuro 5, Garibe 8, Janeudo 10. Aleph 7, Ciel 99, Alanzinho 22. O Kiwan, atacante, não joga, machucado. E o outro atleta que não joga é o Ramires, lateral direito, também machucado. O Floresta vem de Wilderk Salles 12, Rafael Luiz 2, Ícaro 31, Wesley 15 e Rafael Furlan 6. Léo 3, Lucas Gonçalves 5, Guilherme 8, Andrew 7, Bruno Mota 10. Diego Mourão, 25, técnico, é o nosso querido Raimundo Wagner, o Raimundinho aí da cidade de Juazeiro do Norte. O jogo começando agora, é o jogo da ida da Fares Lopes. O jogo da volta será sábado que vem, mando de campo do Floresta. O time do Ceará deve construir um hotel 5 estrelas lá em Porangabuçu, da mesma forma que o Fortaleza construiu aquele hotel 5 estrelas lá no PC. Teremos um hotel 5 estrelas lá. Já existe uma estrutura muito boa do Ceará Sporting que deve colocar mais algumas estrelas para virar um 5 estrelas lá em Porangabuçu. Eric Puga tem proposta do Torpedo de Moscou
para deixar o clube. O time russo estaria disposto a pagar 20 milhões de reais pelo passe dele. E outro que tem proposta para deixar o Ceará é o atacante Saulo, proposta para ir para o mundo árabe. No Fortaleza, o Leão joga logo mais às 21h30 contra o Atlético Goianiense. Fortaleza já está classificado para a fase de grupos da Libertadores de América. E o que está em jogo é aquela história, né? O Fortaleza terminar entre os primeiros colocados, entre os 3 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O Tite não joga, está machucado, está fora do jogo, o zagueirão do jogo de logo mais contra o Atlético de Goiás. Para o jogo da volta contra o Internacional, que é o último jogo, o jogo de encerramento do Brasileirão Série A, 45 mil ingressos já foram vendidos no Castelão no próximo domingo. É bom lembrar que o Castelão fecha, viu? O Castelão fecha depois desse jogo contra o Fortaleza Internacional, fecha o restante de dezembro, janeiro e só voltará a operar jogos lá no Castelão a partir do mês de fevereiro. Valeu! Foi Kilmer de Campos, aqui de Fortaleza. Choveu muito pela manhã, choveu muito agora à tarde para o timaço da Vale FM. Valeu, Kilmer de Campos. Valeu, Super Luz. Vamos pro bolão, Marco Valério? Bora. Bom, bolão. a gente já tem um vaqueiro aqui, ó. Tem um vaqueiro PPV aqui, ó. A gente já deu palpite para Vasco e Atlético, né? Foi. Criciúma e Flamengo, Nelson. E aí, Marco Valério, quem ganha esse jogo? Criciúma ou Flamengo? Tem necessidade, JF? Rapaz, eu gostaria da sua resposta, já sabendo dela, mas gostaria. É claro, os 2 melhores times do Brasil, Botafogo e Flamengo, indiscutivelmente. E pode colocar o Corinthians também aí nesse top 3. Sim, mas quem ganha, Marco? Você não disse Flamengo, claro, sim. Flamengo. João Filho. Nossa. E tu? Pra mim dá Flamengo. Flamengo ganha o jogo. Vixe, que lapada, meu amigo. Tu é doido aqui, ó. São Paulo e Juventude, Delçar. São Paulo e Juventude. Cara, esse jogo vai dar empate. Juventude ainda, né? Ele se consolidando, né? Juventude ainda tá lutando pra ficar, né? É. Então acho que vai. O São Paulo não vai mais pra lugar nenhum, vai bota empate aí. E aí, Marco Valério, São Paulo e Juventude. O São Paulo tá de férias, né? Mas Juventude é ruinzinho, né, rapaz? Por isso que eu tô botando São Paulo. São Paulo. Isso pra mim dá São Paulo também. Vitória e Grêmio, Delçar. Vitória. Alejandro, artilheiro, Alejandro. Empate. E aí, Marco Valério? Vitória. Os baianos Vitória. ou os gaúchos? Os baianos. Muito bem. Eu acho que o Grêmio ganha esse jogo hoje pra mim. Acho que pra mim dá Grêmio. Enquanto nós não repetimos. Atlético de Goiás e Fortaleza. Aí, valendo a pizza. Se Delta é empate. Não vai, não, que ele não eu paga. sou Vitória, ele é Grêmio. Eu não sou ninguém. Até hoje ele não paga. Eu não sou ninguém. Não é que você não é ninguém, não. Você é miserável. Mão de vaca. Não arrumou. Você não paga. Obrigado pela parte. O dinheiro você tem, você não tem, você é seguro. Obrigado, excelência. Que você tem. Oxe, um curral inteiro aí. Pô, JF aí, rapaz. Vai pro próximo. Atlético de Goiás e Fortaleza. Rapaz, isso aí nem pra um lado nem pro outro. Fortaleza vai também. dar Fortaleza aí. E aí, Marco Valério? Empate. Eu acho pra mim da Fortaleza. Fortaleza pra mim ganha. Um abraço pro amigo Regilane Ferreira, que hoje, Delto, me disse que teve lá na Rastro Pneus, levou o carro lá pela primeira vez, teve um atendimento maravilhoso, inclusive foi porque escuta o anúncio aqui com a gente. Um amigo Regilane Ferreira levou o seu veículo lá na Rastro. Rapaz, que bom. E teve um atendimento maravilhoso e vai recomendar para os amigos também, para fazerem a revisão do carro lá na Rastro. Além de ter os donos, que são duas pessoas formidáveis, espetaculares, a equipe inteira é muito boa. A partir do meu amigo Túlio Maravilha, que tá lá, né? A partir de Túlio Maravilha e toda a equipe lá da Rastro Pneus. E ainda na fase dos alôs, um abraço e parabéns ao amigo Valda Perboni, que está aniversariando hoje. Mas é aniversário do Val. Desejar a ele muitas felicidades. Torcedor do Grêmio, né? Muito bem. E quem quiser pedir a pizza do Val, mas é do outro Val. Outro Val. 988 42 95 14. Que eu vou pro Racha da Amizade. Muito bem. Cruzeiro e Palmeiras, Daltzar. Cruzeiro e Palmeiras. Eita, jogo difícil. Vai dar empate esse jogo. E aí, Marco Valério? Pra mim, dá Cruzeiro. Eu acho que o Palmeiras ganha. Alguma coisa me diz que o Palmeiras vai ganhar esse jogo. Internacional e Botafogo, Deltzar. Vai dar empate. E aí, Marco Também Valério? tô com o Delto. Acho que vai dar empate.
E o Botafogo tem tudo para ser campeão, né, Delton? 2 mãos, os 2 pés na taça aí. Pra mim vai ficar tudo pra última rodada, que eu acho que dá empate nos 2 jogos. Eu acho que dá Internacional. Internacional ganha o jogo pra mim. Vambora, né? Vai dar tudo errado, Delton. Sangue de procotó. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço pro meu amigo Rominho. Um abraço pra você, Rominho. Tchau, gente. A gente volta amanhã. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Instalação do kit gratuito com a nova parabólica digital na residência das famílias beneficiárias de programas sociais do governo federal. E já foram instalados mais de 4.400.000 kits. Para verificar se tem direito à instalação gratuita dos equipamentos, os inscritos no cadastro único devem entrar em contato com a instituição responsável por meio do site sigaantenado.com.br ou pelo número 088-729-2404. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil. O setor de eletroeletrônicos brasileiro cresceu 29% de janeiro a setembro deste ano, comparado ao mesmo período do ano passado. Os números foram divulgados hoje pela Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, que também projetou um crescimento de 25% em 2024. Na reunião de hoje, com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, representantes do setor anunciaram 5 bilhões de reais em investimentos de 2025 a 2027. A iniciativa quer estimular atividades estratégicas, como a inovação de produtos e a ampliação e construção de novas fábricas. Entre 2023 e 2024, o setor já havia aplicado recursos também na ordem de 5 bilhões. O vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin comentou que investimentos na indústria ajudam a impulsionar a economia. Quando a gente vê o crescimento do PIB no Brasil, ele se dá pelo consumo de bens duráveis, então é exatamente a população melhora a renda, melhora o emprego, ele quer ter uma televisão nova, uma geladeira nova, um fogão